Boa noite a todos e a todas. Eu sou José Luiz Barbosa, sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivência do Esporte visa educar, informar, debater, fomentar e entreter. Este programa tem um formato de talk show que fala sobre tópicos atuais e relevantes, como educação, esporte, cultura, política, economia e muito mais. Eu estou sempre acompanhado de um time maravilhoso para me ajudar a conduzir este programa, e são eles: Adriano de Souza, Cristiano Machado, a nossa estreante, uma jornalista da área da comunicação empresarial. Se eu for falar o currículo dela aqui, vamos tomar todo o programa. Éder Mota, dando aquele especial suporte técnico no backstage. Ele sempre está aqui com nós na frente, mas hoje ele está dando aquele suporte técnico no backstage. E Edno de Souza, sempre com o propósito de oferecer o melhor, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal uma mulher de pele preta, uma profissional do altíssimo gabarito, um ser humano maravilhoso, uma mulher de coragem, de luta, guerreira, uma das maiores atletas do mundo no basquetebol. É com grande honra que peço a todos e a todas para que demos as boas-vindas a Janete Arcaim. Seja bem-vindo, Janete. Oi, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada, Zeca, pelo convite, parabéns pelo canal, enfim, fico muito feliz, lisonjeada, né, por esse momento, e ainda mais nós estamos num mês tão representativo, que é o mês de março, o mês da mulher. Exatamente, Exatamente, Janete. Antes de iniciarmos, queria relembrar vocês para dar aquela força para nós, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like, que é muito importante, e compartilhe em suas redes sociais, convidando seus amigos, porque ainda dá tempo de assistirem este magnífico programa. Mais uma vez, Janete, boa noite novamente, tudo bem? É uma satisfação ter você aqui, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, né? E gostaria de dizer o seguinte: eu quero que você fique à vontade aqui conosco, por favor, fale aquilo que você pensa, que você acha, na maior tranquilidade, porque aqui a gente não tem pegadinha, é uma coisa educativa, informativa para a nossa audiência. Então você está falando para o Brasil e para algumas partes do mundo também. Então isso é muito importante, porque o objetivo do programa é educar. Então seja bem-vindo aqui e fica muito à vontade. E sendo assim, né, para iniciar o programa, eu vou dar as boas-vindas à nossa estreante, Cristiano Machado, para que ela, no mês da mulher, contemple você e já iniciando o nosso programa com a primeira pergunta. Vai lá, Janete. Cristiane, desculpa. Janete, boa noite, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de alinhar duas informações que a gente foi fazer a pesquisa sobre você e ficamos com uma dúvida. Então, no seu histórico, alguns lugares diziam que você nasceu em São Paulo, outros em Carapicuíba. Onde você nasceu, Janete? Assim, na verdade, eu nasci em São Paulo, mas fui registrada em Carapicuíba. Tá? Eu nasci aqui na capital, no Hospital São Paulo, e aí meus avós, né, minha mãe também morava em Carapicuíba, mas eu fui registrada lá em Carapicuíba, então eu me sinto carapicuibense. Janete, alinhando essa informação, então por isso a gente acabou de descobrir o porquê que aparecem duas cidades, então, no seu histórico, quando a gente vai pesquisar. Como é que foi o início da tua carreira esportiva, já que você também começou pelo voleibol e não exatamente pelo basquetebol, não é isso? Você pode contar um pouquinho pra gente? É isso mesmo. Bom, só falando novamente, né, a minha certidão de nascimento tá Carapicuíba, então é Carapicuíba, né? Eu comecei jogando, na verdade, voleibol. Por quê? Eu fazia educação física na escola e eu gostava muito de todos os esportes. Praticava todos os esportes. E eu fui procurar um local para eu poder fazer atividade, principalmente o basquetebol, que eu tinha assistido pela TV e tinha me encantado com grandes jogadoras. E aí eu pensei, poxa, quero fazer esse esporte, quero basquete. Fui procurar no Corinthians, que eu morava, já tinha lá meus 13, 14 anos, né? 13 anos, na verdade. Fui procurar a modalidade, não tinha. E aí o professor falou assim, Janete, joga voleibol. Aí eu falei, tá bom, né? Queria fazer esporte. Comecei com voleibol, mas aí terminou o campeonato, eu encerrei.
ali falando para ele que eu queria realmente era jogar basquetebol, porque era essa modalidade que me encantava, que me desafiava, e foi aí que eu comecei depois em Catanduva, no interior de São Paulo, com 13 anos de idade, fui para lá para jogar basquetebol. Uau! Que história legal. Adriano, é com você aí, vai. Bom, Janete, mais uma vez, boa noite, eu sou Adriano, faço parte dessa equipe maravilhosa aqui para falar de esporte, e para dar continuidade aqui a esse bate-papo, né, já que você esclareceu aí a dúvida da cidade onde você nasceu e onde você foi registrada, a minha pergunta para você você fez o caminho contrário do que a maioria das pessoas fazem, né, porque a maioria das pessoas sai do interior de São Paulo para buscar uma oportunidade nos esportes aí na capital. E você fez o contrário, você saiu de São Paulo e foi para o interior. Eu gostaria de saber o que te levou para Catanduva, o que te levou para o interior de São Paulo, o que te fez procurar fazer o caminho contrário para poder jogar basquete? Então, Adriano, é porque a minha professora de educação física conhecia o técnico lá do time Higienópolis, que era o Ferreto e a Vilma. Então, eles tinham, né, muito bate-papos e tal, e aí, por isso que ela acabou me levando para lá, onde eu fiz um teste e acabei passando no teste, né. Aliás, eu lembrando hoje, eu acho que eu passei naquele teste porque eu gostava muito de basquetebol, porque as meninas ali já jogavam, eu só fazia educação física na escola. Mas o grande diferencial para que eu permanecesse e passasse mesmo, foi que toda vez após as atividades, eu ficava treinando. Eu ficava fazendo exercício, ficava fazendo arremesso, ficava fazendo habilidade, agilidade, fazia tudo, né? O que eu tinha aprendido em atividades individuais durante o treinamento. Então, eu corri atrás do prejuízo. E aí, logo em seguida, 3 meses depois, eu já estava participando de uma final de Campeonato Paulista, eu já estava sendo eleita a melhor jogadora da categoria Mirim. Então, esse sacrifício valeu muito a pena, né? Mas foi por um empurrão aí da minha professora de educação física. E aí, depois, com o tempo, né, que eu fui conhecendo as equipes, eu percebi que tinha um outro lugar que tinha categoria de base, que era em Santo André, onde eu moro hoje. Mas nas outras cidades aqui da capital não tinham, né? São Caetano talvez tinha uma outra equipe, mas o interior de São Paulo, ele era o forte no basquetebol. E ela conhecia esse técnico e por isso que eu fui para lá. Entendi. E assim, só uma curiosidade, por exemplo, você comentou que quando você chegou, você já tinha uma idade, as meninas já jogavam, né? E você disse que você fazia um trabalho extra sempre depois das atividades, né? Isso. É uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? Você fazer esse extra work, esse trabalho após a atividade. Isso foi alguma coisa que alguém te aconselhou a fazer ou era uma coisa tua? Porque você chegou e percebeu, falou, eu preciso aprender, porque aqui já existe algumas garotas que já jogam e eu preciso mais ou menos me nivelar ao nível delas, então eu preciso fazer esse trabalho extra. Foi isso que aconteceu? Ou foi alguém que chegou e falou, não, você vai ter que treinar à parte, vai ter que fazer um trabalho diferenciado? Não, foi eu mesma que quis, que vi, que senti que eu precisava me dedicar mais, ficar mais tempo dentro de quadra, repetindo as atividades, para que eu pudesse chegar no mesmo nível que as meninas. E aí é claro que toda essa dedicação, ela teve um resultado muito rápido, né? Então eu gostava muito de ficar dentro da quadra, e eu estudava à noite. Então eu ficava de manhã e à tarde, só parava para almoçar. Esperava um pouco a digestão, 2 horinhas ali, 3 horinhas, e voltava de novo para a quadra. Então eu gostava muito de treinar, né? Então isso me desafiava. Cada dia eu colocava, um desafio novo nos meus treinamentos. Mas foi eu mesmo que quis, porque eu não queria ficar para trás. Isso explica. Qual é a sua idade aí? Por favor, sua idade. Quantos anos você tinha nesse período aí? Qual é a sua idade? 13 anos. Tudo aconteceu, Zeca, quando eu tinha 13 anos. Foi logo no começo, né, de fevereiro, que eu fui procurar a equipe de basquetebol. Não tinha idade. Corinthians. Aí, nesse mesmo ano, em 83, nesse mesmo ano, no meio do ano, eu fiquei lá só no Corinthians uns 5, 6 meses, mais ou menos, no máximo foi. E aí, terminou o campeonato de voleibol, foi aí que a minha professora, de tanto encher o saco dela, ficar falando, ela me levou para Catanduva. E aí eu comecei em agosto
em Catanduva, e em novembro eu já estava disputando a final do Campeonato Paulista e estava sendo eleita a melhor jogadora. Mas eu ficava dentro de quadra. Você pode perguntar para qualquer menina daquela minha época lá, eu sempre gostei de ficar dentro de quadra, sempre me desafiei. Eu, de cada 300 arremessos, eu colocava metas no meu dia a dia, que eu tinha que chutar menos para acertar mais, enfim. Mas eu tinha 13 anos, eu era muito decidida, né? Eu fui muito decidida, eu queria jogar basquetebol. O voleibol, ele me introduziu no esporte coletivo como federada. Né? Eu fui terceira colocada no Campeonato Paulista, tanto que quando eu fui pro Corinthians, né, imagina, negrona, assim, saltava bem pra caramba, eu fazia ponta, então eu batia muito forte na bola, então eu conseguia entrar muito rápido para a equipe. Mas o basquetebol era o que eu queria. Poxa, Janete, certíssimo. Que show, hein? É muito legal ouvir você dizer isso pra gente, né? Porque, assim, você está demonstrando uma coisa que, infelizmente, não existe escola no planeta que ensine isso, que é ensinar a se ter vontade. O máximo que a gente consegue é estimular. A gente estimula, mas a gente não consegue ensinar uma pessoa a ter vontade, ter essa determinação, a gente não consegue fazer isso. E até tenho que aproveitar aqui que eu tenho que fazer o nosso merchan. Por conta de toda essa vontade, para que você tenha um pouco mais de energia, você precisa conectar-se com a VMAX Suplemento, porque se você estiver precisando de um pouquinho mais de energia, ela é quem vai te suprir isso, ela é quem vai te oferecer esse extra que de repente esteja faltando no teu dia a dia, às vezes você está meio macambuzo, então você consegue isso. Mas é muito interessante, Janete, quando você fala que seguiu o caminho inverso, porque eu e o Adriano somos irmãos e somos do interior, e nós fizemos o caminho que todo mundo sai de São Paulo e vai de São Paulo, sai do interior, vai para São Paulo, e do São Paulo você vai para qualquer outro lugar. E de fato, eu sou de uma cidade que o entorno era muito forte o basquetebol, porque eu sou de Marília, e próximo a Marília, você se lembra que na época você tinha um basquetebol muito forte em Oswaldo Cruz, Tupã, né, Araçatuba, né, tem acho que até a tua colega que jogou contigo, a Ellen, né, Araçatuba, que tinha o Corinthians lá em Araçatuba, tinha a Presidente Prudente, a Prudentina, até onde a própria Hortência despontou, o Clube dos Bandeirantes em Prudente, em Oswaldo Cruz, Tupã, mas uma coisa fica aqui de curiosidade. A gente já soube um pouquinho do teu início, como você contou, essa motivação nata que você carrega consigo, mas onde foi o ponto-chave que virou assim? Você falou assim, ó, esse é o esporte que vai abrir as portas, que vai mudar a minha vida. Quando que foi? Você tem mais ou menos noção disso? Embora você já fosse muito determinada em saber que era o basquete que você ia praticar, tal, não sei o quê, mas quando que você sentiu que o basquete seria a ferramenta que abriria as portas da tua vida? Olha, eu acho que isso daí foi quando eu tinha 16 anos, quando eu fui convocada para a seleção brasileira. E eu olhei, eu falei assim, poxa, consegui chegar no início do que eu queria, porque eu tinha visto um campeonato mundial em 83 no Ibirapuera, né, vi pela TV, e eu vi a modalidade, o basquete, e isso que me incentivou. Quando eu fui convocada com 16 anos para a seleção brasileira adulta, e aí eu já estava com Paula, com Hortência, com Marta, com Ruth, e aí essas outras meninas, eu falei assim, é aqui, cheguei, agora, para eu poder manter, eu tenho que me dedicar muito mais. E foi, eu acho que ali que virou essa chavinha. Eu acho que tem vários momentos na vida da gente que essa vida, né? Eu acho que ali foi o momento em que eu percebi, eu falei assim, estou no caminho certo, continuar me dedicando. Olha, eu tenho que te dizer uma coisa, você despertou uma curiosidade fantástica aqui, porque está me trazendo memória, porque na época, por exemplo, a gente tinha lá a Pirelli, que talvez era a maior força do interior, né, próximo a São Paulo, interior próximo a São Paulo. E você falando isso é muito interessante, porque
Tem uma pessoa que eu sei que ele está acompanhando o programa, mas ele está antenado também na sua atividade, que é o Alberto Bial. Tá. E o Bial, ele narra muito a história, que você com certeza se lembra, que deve ter sido um marco para você. Shen Yofang, a primeira chinesa com mais de 2 metros de altura, que naquela época não existia ninguém, né, com essa estatura, pelo menos que a gente conhecesse. Eu tinha mesmo. Como é que foi você se deparar com uma mulher desse tamanho? Porque ela não era só grande para cima, não, ela era para o lado também. Também, né, porque se depara principalmente com uma mulher como aquela, principalmente você pensando, né, na China, que não tinha jogadoras muito altas, né, aí você fala, poxa vida, da onde veio essa menina aí, né? Mas o importante é que a gente tinha habilidade, né? Tinha habilidade, tinha agilidade para a gente conseguir passar por ela. Mas eu te digo uma coisa verdadeira, dava um certo medo jogar contra ela. Eu imagino, porque assim, não era fácil. Primeiro aquela coisa, a impressão da gente ver uma figura com aquele porte todo. Sim, não, com certeza dava esse medinho, né, aquele frio na barriga, porque você pensava, poxa, será que eu vou conseguir fazer a cesta com uma mulher desse tamanho, ela me dando toco para tudo quanto é lado, não deixando a bola entrar nessa cesta, né? Então, mas aí... a gente tinha que ter algo um pouquinho mais que ela, que era a rapidez, a habilidade. Exatamente, show de bola, Janete, show de bola. Ô, Janete, legal, hein? Que coisa maravilhosa, né? Eu acompanhei um pouco dessa situação que você se encontrou, que eu assisti, né? Eu sei como é que é. Janete, você foi vencedora desde muito cedo, mas na época o esporte tinha poucas condições para suprir as necessidades, muitas vezes latente em seus melhores atletas, como falta de calçado apropriado, alimentação, né, uniforme, entendeu? Alguns poucos clubes até conseguiam oferecer algo nesse sentido. Eu aqui digo, porque quando eu iniciei, eu saí do nada, então eu corria descalço, então eu sei exatamente do que eu estou falando. Mas a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como foi para você ser aceita e inclusa nos clubes de basquete pelo qual você passou durante a sua infância e adolescência? Bom, olha, na verdade, no início, né, a gente, claro que as coisas boas, depois que a gente tem resultados positivos ao longo da carreira, ela reflete muito mais, né, é muito mais emocionante a gente falar. Mas, como você citou, nada é muito fácil, né, foi muito fácil nessa trajetória. Como nós falamos desde o início, eu venho de Carapicuíba, né, uma cidade periférica aqui ao redor de São Paulo, né. Então, a gente tinha que batalhar muito para buscar algo melhor, né? E o basquetebol me proporcionou isso, ou seja, eu acho que o esporte em si, sabe, Zeca, ele me proporcionou isso, porque eu sempre comentei que se eu não fizesse basquetebol, um esporte que eu faria seria atletismo, que eu acho lindo, é maravilhoso, eu acho lindo, acho lindo e pronto. Então, é outro esporte que eu faria, né? E aí depois viria futebol, porque eu gosto também de futebol, mas seriam esses 3 esportes aí realmente que eu praticaria. E eu tive, assim, eu acho que todos nós temos uma certa dificuldade para poder chegar onde a gente quer, né? E quando você chega num clube, em um clube que já é formado, um clube que já tem jogadoras, que já tem resultados, você tem que batalhar muito mais pelo que você quer, né? Você tem que estar muito mais concentrada, você tem que buscar se superar cada vez mais. Nem todos os dias vão ser dias fáceis, porque a gente está todo dia bem para poder realmente fazer 100% o que a gente quer, mas a gente eu procurava cada vez mais essa minha superação, né? Eu fazia vários exercícios mentais para que eu pudesse me fortalecer a hora que eu queria. Chegava em casa, teve vários momentos em que eu também me desabei, eu chorei bastante, né? Não sei se a gente vai comentar alguma coisa de WNBA, jogar nos Estados Unidos, mas se não, depois eu conto também algumas coisas dos momentos, né? Que todo mundo acha que foi tudo muito fácil, né? Poxa, tá lá viajando. Nós vamos falar assim, segura aí que nós vamos falar. Lá pode ficar tranquila que vai. Isso, né? Pesquisa correta. O pessoal esquece aí. Batalha. Então, chegar nessas equipes também não foi nada fácil. Eu batalhei muito, né? Eu procurei o meu espaço. Eu sempre disse uma coisa, eu sempre quis ser a Janete. Eu sempre quis me superar, né? Eu nunca quis ser outra pessoa, porque cada pessoa é diferente,
Então, se eu ficasse olhando para o umbigo do outro, eu esqueceria do meu. Então, eu tinha que olhar para mim. Então, se eu fazia 5 quilômetros em 20 minutos, não é porque a minha amiga fazia em 18 que eu iria fazer em 18, né? Mas eu tinha que chegar próximo de um número que eu pudesse chegar exausta e falar, ufa, esse é o meu número, esse é o meu tempo, vou me superar no outro dia, né? Mas não porque a outra foi melhor que eu, mas sim porque eu era capaz dessa superação. Então, é dessas coisas que eu sempre tive na minha cabeça, mas não foi fácil não entrar nas equipes, mas eu sempre entrei de cabeça erguida. Janete, que beleza, você falando isso aí é muito interessante, porque tem gente que gasta fábulas em consultórios de psicologia e a sua psicologia foi da rua, de vivência. Uhum. E como é que você atribui isso? De onde vem esse conhecimento? Eu sempre fui uma menina assim, que sempre gostei de prestar muita atenção, sabe? Eu sempre fui muito auditiva, visual, né? E eu acho que em cada bate-papo, em cada palavra, às vezes algo que você vê na televisão, uma palavrinha você pega, aquilo, ela vai de encontro com o que você sente, com o que você pensa, né? Então foi essa vivência que eu tive, foram esses momentos, assim, palavras da minha mãe que sempre, sabe, ecoavam no meu ouvido. Uma delas foi essa que eu falei, olha, os 5 dedos da mão, elas não são iguais, e você não é igual a ninguém, você é única, né? Então vai atrás, né, do que você é capaz. Então, essas coisas que vão vindo, a avó falando também, coisas bonitas, né, assim, que você para e pensa, fala, poxa, faz sentido. Então, acho que é a escola da vida, né, que a gente acaba realmente se sentindo e melhorando cada dia mais. Show. E eu sei o que é bem essa escola da vida, porque eu saí com 17 anos para ir à luta, mas no mês da mulher, né, então a gente não podemos deixar aqui, a mulher aqui está sempre em primeiro lugar. Cristiane, vai você aí, dá seu recado, faça sua pergunta, Cristiane. Ótimo. Então, Janete, você comentou aí sobre dificuldades, principalmente a dificuldade com a família, né, assim, com o nosso externo. Então, assim, a gente sabe o que a gente quer muitas vezes, mas nós somos de uma época em que os pais, ou a família, ou os amigos achavam que ou você ser esportista ou você ser artista era coisa de vagabundo, era coisa de quem não tinha o que fazer. Era difícil a gente concluir um colegial, até mesmo chegar na faculdade, e tudo isso, esse desencontro, eu acho que deve ter, assim, talvez você tenha passado por alguma pressão nesse sentido, não é? Então, por exemplo, nesse cenário, né, até que também o futebol era muito valorizado também, como que você, mulher preta, descapitalizada, bem nesse começo, né, como é que você fez para romper essas barreiras das pessoas mais próximas e de quem não entendia o mundo esportivo, né, dessa forma que as pessoas olhavam o esporte como uma perda de tempo? Como é que você superou esse externo que era muito forte, assim? Ou você tinha boas palavras, não é? Mas, assim, no geral, como é que foi para você? Então, Cris, o que assim, sempre me motivou, né, foi a minha mãe. Minha mãe sempre me motivou, sabe? Eu tive, assim, pessoas que chegavam em mim e falavam, poxa, basquetebol é esporte para menino, é esporte de contato, né? Não, você tem que ficar em outra modalidade, fica mesmo no voleibol. E eu fui muito determinada, e esse sonho que eu vivi de ser atleta de basquetebol, minha mãe viveu comigo, né? Ela sempre me apoiou, se dedicou, deixou eu sair de casa para ir para uma cidade 500 quilômetros de São Paulo, que era Catanduva, com 13 anos de idade, né? Olha a confiança que ela tinha em mim e também o sonho que ela estava vivendo comigo, né? Apesar de que eu chorei várias vezes ligando para ela de que eu estava sentindo saudade, e ela sempre falava, olha, mamãe vai arrumar dinheiro e logo, logo ela vai estar aí com você. Então, essas coisas motivavam a gente, né, no dia a dia. Mas eu tive, sim, a gente acaba sofrendo esses tipos de preconceito, né, mas o maior dele foi o que eu te falei, foi isso, o esporte de contato, o basquetebol, que era para menino. Então, a gente conseguiu quebrar essa barreira. Também era muito difícil, porque o basquetebol, naquela época ainda, ele vivia muito só Hortência e Paula, né, o confronto das duas, e não tinha, o Brasil, a seleção brasileira ainda não tinha conquistado títulos, né, e foi a Janete chegar, formar esse tripé com elas, para a gente poder conquistar esse título. Então, assim, foi também já uma quebra de tabu, né, a Janete, uma mulher preta,
conseguindo formar esse tripé com 2 atletas que já estavam ali na seleção brasileira, e elas mesmo comentam isso nas suas palestras. Então, assim, eu me sinto lisonjeada de ter incentivado muitas outras meninas, né, outras mulheres, a praticarem modalidade. Eu continuo fazendo isso por meio do meu instituto, onde a gente incentiva muito as meninas, principalmente, a praticarem esporte, elas estarem onde elas querem estar, porque elas são capazes e elas podem, elas também têm sonho e elas têm que viver esse sonho, né? Então, foi isso. Acho que o apoio familiar foi muito importante nessa minha trajetória. Parabéns, opa, parabéns. Pô, então você foi que nem mais ou menos, que nem foi o Score Pipa quando chegou lá para dar o que vai formar aquela coisa com o Marco Jordan. Aí sim, hein? Adriano, é com você, meu amigo. Antes de fazer a minha pergunta aqui, não, é só para complementar esse negócio que ela falou, né, do apoio, né? Mas você vê a fala dela, ela falando assim, existia um preconceito muito grande em relação a esporte de contato, esporte agressivo, né? E, na verdade, é falta de informação, né? Eu acho que se as pessoas conhecessem um pouco mais sobre o esporte, talvez você conseguiria romper essas barreiras. Mas vamos lá, Janete. A pergunta aqui é assim, os professores de educação física, tanto quanto os treinadores, eles têm uma função muito importante na nossa formação, tanto positiva como negativa. A gente sabe que, dependendo da mão do professor que a gente cair, a gente pode ter uma experiência muito bacana em nível esportivo ou até de uma modalidade esportiva, como você pode ter uma frustração aí, uma experiência negativa. Você passou pela mão de Maria Helena, Antônio Carlos Barbosa, Edson Ferreto, e eu queria saber quanto esses treinadores influenciaram na tua formação e até que ponto eles influenciaram na tua carreira. Todos eles tiveram um momento, assim, muito marcante na minha carreira, né? Começando aí com o Ferreto e com a Vilma, que eram técnicos de Catanduva, quando eu fui para lá, então que me ajudaram muito nessa minha formação, nesse meu alicerce, né? Logo depois, eu também tive outros técnicos, tive o Vendramini como técnico, eu tive o Nestor em Jundiaí, enfim, tive a Laís Helena em Santo André, e aí a Maria Helena como técnica também minha de clube, Heleninha de categoria de base, e também em seleção brasileira. E o Barbosa, enfim, foram técnicos que me ajudaram bastante, mas eu acho que eu devo salientar esses técnicos de categorias de base, né? Foi como você mesmo falou, Adriano, ele pode ser um fator positivo ou um negativo na experiência esportiva de um jovem, né? De uma jovem. E eu tive a facilidade, eu acho que eu tive, digamos, a sorte, digo assim, de ter esses profissionais capacitados para que eu pudesse me alicerçar muito mais e poder chegar à seleção brasileira, Maria Helena me chamar e depois ter passado por outros técnicos, né, de seleção que fizeram com que esse meu alicerce florescesse muito mais, fosse mais lapidado. Então, é difícil. Hoje, com o meu instituto, eu até falo e comento com os professores o modo de agir com as crianças, com os jovens, porque tem que ser atitudes positivas, a gente procurar sempre incentivar, principalmente em algum momento em que a criança não consegue fazer um movimento. Eu não gosto de falar palavrão, então ninguém no meu instituto fala uma palavra, um palavrão. Eu acho muito feio, eu acho que isso não faz parte, né, do profissional. E o professor de educação física, ele tem que ter essa sensibilidade. Então, a gente capacita também para que ele tenha essa sensibilidade de poder saber quando a criança está bem e quando ela está mal, o modo de incentivar, de apoiar. Então, é importantíssimo. Eu acho que o profissional hoje de educação física no meio esportivo, ele tem que ter uma capacitação, uma formação muito, muito séria, uma formação muito boa, para que ele não faça que a vida do jovem seja um divisor de águas em algum momento da carreira dele. Poxa, show de bola você falar isso, hein, Janete? Maravilha, porque assim, você está falando de pontos extremamente importantes naquilo que a gente vem trabalhando, que inclusive é a razão desse canal. Porque, por exemplo, você falou aí dos professores que trabalham na base, no processo de formação, desenvolvimento, e você citou aí, né, quem foi a primeira pessoa
que trabalhou com você e que no caso foi o Edson Ferreto, que até tem uma curiosidade meio que particular assim. Por que ele, sendo da competência a qual ele sempre foi, por que ele nunca conseguiu ultrapassar a barreira de ser um treinador de base para trabalhar com um adulto, já que ele tinha uma boa mentalidade, um bom processo de desenvolvimento e um bom processo de formação? Então, assim, na verdade o Ferreto, ele era o técnico do adulto. Quem era técnica da categoria de base era a Vilma. Trabalhavam junto porque ela era assistente dele. Então, eu treinava na categoria de base com a Vilma e treinava na categoria adulto com o Ferreto. E para eu chegar onde eu queria chegar, eu gostava de treinar com o adulto, né? Mas, assim, a minha técnica na categoria de base, mesmo que eu iniciei, foi a Vilma. Show de bola. Ele era técnico do adulto, então ele decidia quais eram os atletas que iriam ficar nas categorias, morando na República e coisa e tal, para poder fazer parte da equipe. Entendido. Bom, isso foi muito bom para você, porque isso fez com que você fosse a primeira jogadora brasileira a atuar em solo americano. E participou de 8 temporadas na WNBA, consagrando-se tetracampeã consecutivamente, ou seja, 4 vezes assim campeã, né, que como eles chamam nos Estados Unidos, né, aqui de Dynasty, né, então vocês instituíram uma dinastia de vitória, e você, além de tudo isso, você colecionou títulos, 94 campeã mundial, depois prata nas Olimpíadas em 96, se não me falha a memória, é isso? Isso. E bronze em 2000 em Sydney. Isso. Então tá, e foi lá em Sydney então que você estabeleceu o seu reinado, the Queen of Sabah, né? Que seria, né, a maior pontuadora da história dos Jogos Olímpicos, e ali você selou porque tá difícil aparecer outro, então. E acho que vai continuar por muito tempo e que isso demore bastante, perdure bastante. Agora, a pergunta para você é o seguinte: por que os atletas brasileiros só ganham atenção quando eles estão prontos e, de certa forma, fazendo algum sucesso? Antes disso, não existe muita atenção. Isso, infelizmente, ainda persiste. Naquela época em que você jogou, em que eu joguei também, isso acontecia com muita frequência. Hoje, ainda se mantém isso. Então, olha, para mim tudo isso é muito cultural, né? E dificilmente você consegue mudar uma cultura em anos, talvez mude em séculos, mas eu acho que a gente não vai conseguir viver para isso, para ver essa mudança. Então, o incentivo de categoria de base no Brasil, ele sempre foi muito difícil, e o adulto ainda mais feminino ainda é muito mais difícil ainda. Por quê? Porque o brasileiro é muito imediatista. Ele quer resultado muito rápido. As empresas querem resultado, querem aparecer muito rápido, né? Então, elas esquecem que tudo isso você precisa de um tempo, né? O atleta, por exemplo, quer ir para os Jogos Olímpicos, ele tem que passar por fases, né? Mas as empresas, elas não entendem isso, elas querem um resultado muito rápido. E aí, quando você só está na categoria adulta e você tem esse resultado, é aí que você consegue patrocínio, você consegue um certo apoio, mas ainda com muita dificuldade. Mas, para mim, tudo isso é muito cultural, acho que vem desde lá de baixo, né? Uma cadeia, assim, de processos, né? Ela vem lá de baixo, então, se a gente não tem uma educação muito boa, se a gente não tem um esporte escolar muito bom, se a gente não tem uma faculdade que incentiva, né, que dê apoio, um governo em que pudesse melhorar toda essa qualidade educacional, esportiva e até de saúde do nosso povo, seria diferente. Né? Infelizmente, a gente sofre por todos essas passagens, por todos esses processos que, como você citou, hoje ainda existe, né? Quando você começou a praticar esporte, já existia. Então, isso daí vem desde lá de trás. Exato. Oh, que legal. Poxa, olha aqui, ó. Para aquele pessoal que estão assistindo aí, não esquece de dar subscrever-se no nosso canal, acionar o sininho, né? E dar aquele like e compartilhar com seus amigos e lembrá-los que ainda dá tempo para assistir essa maravilhosa entrevista aqui com a Janete. Então, vamos lá, se inscreva no nosso canal, por favor, pessoal.
Janete, eu sempre fui admirador do basquetebol. Sempre acompanhei o basquete. Principalmente depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi na época do Kareem Abdul-Jabbar, aqueles caras todos, então, Dr. J, e assim vai. Então, eu sempre acompanhei o basquete, sempre gostei do basquete. Como admirador do basquetebol, eu acompanhei bastante a tua carreira. Sabemos que a mídia costuma escolher quem endeusar ou de quem eles irão apadrinhar para que seja a cara daquela modalidade esportiva. Você sendo uma jogadora de basquete, mais vitoriosa da história do basquetebol brasileiro. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: por que você não tem espaço devido dentro da modalidade esportiva e até mesmo na mídia? Eu acho que são alguns fatores, né? Um deles é o que a gente já sabe, né? Que a gente fala muito por a Janete ser mulher, ser negra, né? Ser preta, enfim, eu acho que esse é um dos fatores, sabe, Zeca? Mas é algo que, assim, na verdade, nunca me incomodou, né? Até mesmo por quê? Porque, assim, eu sempre me dediquei, sempre fiz 100% o que eu queria, os resultados que eu pretendia para minha carreira, eu consegui alcançar, né? Então, acho que, primeiramente, antes de eu satisfazer um outro, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que me sentir realizada comigo, né? Para eu poder realizar alguém, né, que está ao meu redor. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu nunca me importei com isso de falarem, é só Hortência, é Paula, né? Tanto que em Sydney 2000, como a gente citou quase agora, Sydney 2000 só estava a Janete lá, de jogadora mais experiente. E a imprensa me cobrava, será que a Janete será capaz de conseguir manter o Brasil entre as melhores seleções do mundo? Será que ela tem essa competência? Né? Eu acho que não era só pelo esporte, pelos resultados e pelo que vinha acontecendo, porque eu já havia demonstrado isso. Janete, você falando isso, lembra uma coisa muito interessante que, inclusive, o Lewis Johnson, que esteve aqui conosco também, ele ressaltou isso dentro do nosso contexto, que é o seguinte: em Sydney você estava sendo cobrada, isso eu posso te garantir que não sabia, infelizmente, mas sabia do que acontecia do outro lado do mundo, lá na Austrália, porque a primeira aborígene a ganhar uma medalha de ouro, que é a Cat Freeman, que a gente estava também tratando, ela infelizmente não pôde participar, que senão ela estaria aqui conosco, ela sofria a mesma pressão lá na Austrália, por ser mulher, aborígene, dentro da própria Austrália. Olha aí, ó, duas histórias semelhantes em quase dois extremos do planeta, ainda que no hemisfério sul. É verdade. Olha, e no mesmo ano. E no mesmo ano, né? Para você ver isso. Então, e a gente conseguiu mostrar com um trabalho de equipe, enfim, eu tive um trabalho que eu fiz, eu acho que em um outro momento a gente pode até comentar, senão acaba ficando até muito longa as minhas respostas, mas que eu consegui reunir a equipe, consegui reunir as meninas como capitã da equipe, para mostrar para elas que o trabalho que a gente tinha feito poderia dar resultado. E eu até brincava com elas que falava assim, olha, a imprensa, se o Brasil ganhar, o pessoal vai chegar e falar assim, nossa, a Janete conseguiu manter o Brasil entre as melhores seleções do mundo. Se o Brasil perder, a Janete não conseguiu manter a melhor seleção do mundo, o Brasil na melhor seleção do mundo, entre os melhores, como estavam na FIBA, entre os 3, 4 melhores. Então, meninas, ficar livre para jogar, porque sendo positivo ou negativo, a culpa vai ser da Janete. Eu tive esse peso nas minhas costas. E eu consegui dividir com elas, tanto que o resultado foi uma medalha de bronze. E se você pegar a equipe, naquele momento, né, em termos de experiência, tinha ali eu, né, a Marta, que estava, aí veio as meninas mais novas que estavam ali da idade, a Alessandra, a Ellen, a Leila, a Cíntia, né, são meninas novas, né, que em nomes não tem hoje aquela expressão que a gente teve lá atrás, mas são meninas que foram fundamentais para o resultado acontecer. Então, esse preconceito, a gente acaba sentindo, a gente tem no dia a dia, de você entrar numa loja, se você não estiver bem vestida, você é olhada de cima a baixo, como se fosse alguém que só estava ali para olhar, para saquear alguma coisa, né? Então isso existe sim, né? A gente não pode fechar os olhos
para essas coisas. Mas a gente também tem que ser realista, que se nós somos a maioria, né, da população, a gente também tem que fazer algo positivo para que esses jovens que estão aí, eles tenham conhecimento, que eles tenham estudo, né, que eles sejam capazes e que eles tenham oportunidade. Acho que é isso que às vezes falta. Oportunidade. E aí é indiferente da classe social, da raça, enfim. Janete, desculpa. Você acha que isso é uma característica da imprensa brasileira ou é uma característica do povo brasileiro de ter a necessidade de sempre escolher um atleta para jogar uma responsabilidade? No futebol, por exemplo, atual, a gente tem o Neymar. Durante muito tempo, o Guga ficou sendo o tenista que tinha essa responsabilidade. Na tua geração, você teve Paula e Hortência, depois ficou só você. Você acha que isso é uma característica da imprensa? Ou existe essa necessidade de o povo escolher uma pessoa para poder falar, bom, a gente vai depositar todas as nossas fichas nessa pessoa? Isso aconteceu na geração do Zeca, com ele, com o Joaquim, ou até pela falta de ter outros atletas também para poder dar uma diversificada? Não, eu acho que duas coisas, né? Uma delas é realmente você ter um atleta que seja um espelho motivador para outras pessoas. Então, a imprensa, eu vou falar dos outros esportes sem ser o futebol, porque eu acho que o futebol envolve outras coisas, aí, principalmente financeira, que às vezes a gente não sabe muito, mas tem isso envolvido. Mas falando dos outros esportes, eu acho que a imprensa, assim, às vezes ela é maldosa, mas às vezes ela é bondosa também, porque eu acho que é o papel dela também cobrar, né? E ela quer também, em algum momento, fazer com que aquele atleta ele seja um espelho, para que o Brasil tenha uma referência em algumas modalidades. Então, às vezes, eles procuram, sim, essa referência. E aí também vai do atleta o quanto que ele está preparado emocionalmente para que ele possa receber aquilo não só como um desafio, não só como cobrança, mas também como algo positivo para ele mostrar de que é capaz. Olha aí que beleza. Poxa, você está dando muita informação. Eu espero que a nossa audiência está adorando, gostando, porque você está indo de encontro com aquilo que a gente quer nesse programa, que é educar, informar, e de forma assim, bem tranquila, vou dizer assim, descontraída, você está dando o seu recado com uma baita perfeição. Cristiane, você que está aí quietinha no seu cantinho, então agora é a vez de você fazer parte aí entrar nessa roda aí, fazer a vez das mulheres. Vamos lá, Cristiane. Pois é. A gente estava conversando, né? Você estava falando da questão cultural, não é? E essa questão mesmo da cultura, de perseguição mesmo, por questão de corpo, por uma série de outras coisas. E você, como atleta profissional, você chegou na liga mais competitiva do mundo, né? E a gente sabe que tem as batalhas internas também nos Estados Unidos com relação à discriminação. Então, aí eu queria saber de você, né? Mesmo sendo preta, e o basquete americano tem muitas atletas pretas nas suas ligas, você teve alguma dificuldade para ser aceita? Porque além de preta, você é também latina? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Sim, Cris, aconteceu, mas não por eu ser preta, por eu ser latina. Eu tive, sim, o preconceito, inclusive até comento nas minhas palestras que, às vezes, as meninas passavam a bola para mim, né? E às vezes elas não passavam. E quando elas passavam a bola, eu não devolvia, porque eu decidia essa bola porque eu também era capaz. Então, assim, eu senti esse preconceito porque eu estava ocupando o lugar de uma americana, né? Mas eu tinha em mente o seguinte: se eles me chamaram, eu fui a 12ª jogadora escolhida para estar na WNBA, né? Caí numa equipe que realmente me deu todo o suporte. E se eu estava ali, é porque eu também era capaz. Eu estava no mesmo nível que elas. Então, isso me fortaleceu bastante. Mas eu te digo, teve dias que eu cheguei em casa que, olha, eu chorava, eu, assim, até falava, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas eu fazia um dos exercícios, que era eu chegar no espelho, me olhar no espelho e fazer uma pergunta
Assim, uma pergunta, assim, de certa forma, para mim, acabou sendo algo tão natural, tão normal, que eu diria que é uma pergunta fácil, né? O que realmente eu quero? Então, eu olhando no espelho, fazendo essa pergunta, o que realmente eu quero, vinha aquela resposta muito forte, sabe? No meu coração, assim, eu quero ser respeitada e eu quero ser uma das melhores jogadoras no mundo nesse país. Isso me fortalecia tanto. Eu chegava no outro dia, eu tava assim, eyes of the tiger, sabe? Como eles chamavam. Sangue nos olhos. Eyes of the tiger. Certo. Eu chegava lá com essa vontade. Então, isso me fortaleceu muito, tanto que eu fazia os meus contratos anualmente. Eu fiquei 8 anos na mesma equipe. Eu tive a oportunidade do meu técnico me trocar por 3, 4 jogadoras de outra equipe. Ele nunca quis me trocar. Né? Então, se vocês verem algumas reportagens das meninas, da Cynthia Cooper, Tina Thompson, se vocês olharem lá as reportagens dela, elas sempre citam o meu nome. Porque eu era aquela jogadora... vou fazer até uma propaganda aqui, né? 1001 utilidades, né? Sim. Coringa. Eu jogava de 4, eu cheguei a jogar de 5, eu joguei de 2, eu joguei de 3, que era a minha posição, eu joguei de 1, né? Então, imagina só, Zequinha, você lá fazendo 4 por 100, você não... 4? Assim, ó, você tem que abrir. Beleza, tá comigo. Você tem que fazer os próximos 200 metros. Você tá lá, é comigo. Você tem que fazer os 300. Tá lá, é com você. Você tem que fechar a corrida. Você tá lá, é comigo. Então, você fazia de tudo. Então, eu fazia todas as posições. Entendeu? Então, isso me ajudou bastante. E com isso, eu consegui ter muito respeito, né, nos Estados Unidos, todas as jogadoras. No ano 2000, eu fui a segunda jogadora mais votada da minha conferência para ir para o All-Star Game. Fiquei só atrás da Lisa Leslie. Ou Uau! A Tina... Uau! Não. Uau! A mais votada... Uau! Galera, não é fácil, não. E você falou aí uma coisa interessante, né? Por exemplo, todo mundo, de certa forma, conheceu a Lisa Leslie, mas você jogou contra, se não me falha a memória... A primeira mulher de verdade, a que deu a primeira dunk, ainda que não oficial, foi no Brasil a Débora Lee, que jogava na Minercal. E pouca gente conhece isso. Hoje a Lisa Leslie, mas você sabe do que eu tô falando, porque a gente viveu na época e tinha esse negócio. E esse negócio, assim, é fenomenal. E tem mais uma coisa. O que você tá falando aí, infelizmente, é um episódio triste, que sabe quem reclamava dessa questão? O Tony Tornado. O Tony Tornado, quando foi para os Estados Unidos, logo nas primeiras vezes, ainda estava no auge do James Brown. E o Tony Tornado sempre também teve esse lado com a música, não só interpretando como ator, né? Mas ele teve esse lado. E chegou lá, ele foi procurar nos guetos, chegou aquela coisa, se sentiu, hey, brother, aquela coisa toda, né? E o cara falou assim, no, you are not a brother, I'm American. Aquela coisa, né, filho, você é preto, mas você não é americano. Então, assim, isso é muito estranho a gente falar de união num momento conturbado como a gente está vivendo nessa questão aí, né? E a gente vê que entre nós mesmos também existe essa separação, porque se você é da América do Norte, os outros que são da América Latina não têm o valor, se você é da Europa, os que são da América não têm o valor. Então, assim, que mundo que a gente está vivendo e como é que a gente quer construir um ambiente de paz se a gente não tem essa noção de ideia de paz? É difícil, né? Como eu acho que volta lá atrás, como eu falei para você, né? Tudo isso daí acaba sendo muito cultural, né? E dificilmente você consegue quebrar barreiras culturais, né? A mesma coisa que você chegar e falar lá para a China que eles não têm que viver daquele modo, sabe? Como pode, né? Viver um chinês ou um jovem sem hoje essa tecnologia, sendo que você só pode saber coisas do seu país, ser um país fechado. Ou seja, você pensar isso, você acha tudo muito louco, mas às vezes para eles tudo isso é muito natural, muito normal. Então é difícil você quebrar essas barreiras, né? Sim. Existem pessoas que sim, que elas conseguem se infiltrar, conseguem se adaptar. O brasileiro é muito adaptável.
né? Então ele consegue realmente estar em momentos assim e conseguir ultrapassar barreiras, né? A gente sabe que não é difícil, ainda mais aí na terra do Tio Sam, né? Mas isso, eu acho que depende muito do quanto você está preparado, do quanto você tem de experiência, as pessoas que estão do seu lado para te incentivar, para te motivar, né? Eu tive a oportunidade de ir para lados ruins, né? Mas não era aquilo que eu queria para mim. Por quê? Porque eu tive, de certa forma, uma formação simples, mas uma formação com uma ética muito grande, né? Que me fez realmente ser como eu sou. Eu gosto de ser assim. O pessoal fala, poxa, você acaba sendo tão simples, tão... Esse é o meu jeito, é o jeito que eu me sinto feliz, é o jeito que eu me sinto à vontade, é o jeito que eu gosto, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser a gente, né? Não porque conquistou isso ou conquistou aquilo, né? Então, eu acho que é tudo muito cultural, pessoal. Eu acho que é tudo muito cultural. Poxa, essa pergunta da Cristiane foi show de bola. Realmente chacoalhou tudo aqui. Bem. Chacoalhou tudo aí, sabe como a gente fala, chacoalhou o pé de bananeira. Mas agora vai você, Adriano, como é que tá aí? Manda, vai na fé, vai você. Eu vou mudar aqui um pouquinho, né, o tópico, né, mas também a título de curiosidade, acho que não só minha, mas da galera. A gente sabe que logo que você deixou de jogar basquete, você assumiu aí a função de treinadora, né? E aí eu queria que você falasse como que foi essa experiência, como foi esse período para você ser treinadora, porque eu sei que essa transição não é simples para os atletas, né? Porque também fui atleta, e deixar de jogar e assumir uma nova função e ter contato com o esporte, eu sei que isso ajuda, né? Mas mesmo assim é difícil fazer esse salto de jogadora para técnica. Como que foi esse período para você? Olha, assim, realmente não foi fácil, né? Porque eu estudei bastante, né? Porque quando a gente... você recebe ordens e você coloca em prática é uma coisa. Quando você tem que dar ordens e fazer com que o outro coloque em prática, é outra coisa, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade. Então, eu fui técnica de categorias de base e também fui assistente técnica da Seleção Brasileira Adulta. E na categoria de base, a gente conseguiu vários resultados, né? Fui campeã sul-americana, fui campeã da vice-campeã da Copa América, perdemos só para os Estados Unidos, né? Que realmente é uma seleção muito difícil de se vencer, categoria de base. E a gente teve resultados expressivos. Fui a 6ª colocada no mundo na categoria sub-19, sendo que eu fazia só 3 anos que era técnica de basquetebol, né? Então, eu consegui resultados expressivos que técnicos que já estavam ali há muito tempo não haviam conseguido. Mas eu acho que vem aí aquele preconceito, né? Não pela minha cor de pele, mas sim por ser mulher. Então, por conseguir esses resultados, as pessoas que estavam na coordenação da seleção brasileira, na confederação naquele momento, achavam que era melhor eu sair, né, e dar oportunidade para outros técnicos. E foi isso que acabou acontecendo. E aí, o que eu fiz nesse momento? Eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar, então, a minha vida, vou continuar com o meu instituto, apoiando as crianças, dando oportunidade para que jovens sonhem, cresçam e queiram ser também como Janete, e se não for, que eles levem o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano, e vou seguir a minha vida, não quero mais ser técnica. Então, eu perdi aquele gosto, e eu, de certa forma, eu sabia que eu era exigente, mas essa minha exigência tinha dado resultado. Mas essas pessoas, infelizmente, acabaram cortando esse meu querer de ser técnica. E aí eu deixei passar, e aí hoje eu nem penso mais nisso. Já passou, foi uma fase da minha vida. É triste essa informação que você dá pra gente, né? Porque, como ex-atleta, eu penso que quem perde não foram os dirigentes que pediram para você sair, mas sim os atletas que seriam o futuro do esporte, como você falou, com uma série de resultados. E, infelizmente, no esporte brasileiro, a gente tem muita influência de dirigente, que isso é péssimo, que eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento do esporte nacional, né? E ainda se a gente conseguisse resultado, né, Adriano, a gente poderia até falar alguma coisa, né?
mas tinha resultado, né? A intenção era trabalhar ali para que essas meninas chegassem a uma seleção brasileira adulta já com um certo conhecimento do basquetebol. Porque eu sempre acreditei que o basquetebol, eu acho que qualquer esporte, você não tem que decorar, você tem que entender. A partir do momento que você entende o porquê que você faz algo, você faz com muito mais dedicação, com muito mais amor e vê se aquilo faz sentido para você. Isso que você falou nos remete a pensar uma coisa que a gente sempre, nós aqui acabamos sempre discutindo entre a gente, mas a gente acaba discutindo com outras pessoas, que nem sempre o melhor capacitado está ocupando a melhor posição, né? E isso é uma coisa que atrapalha muito a evolução, porque existe essa politicagem, existe esse jogo de interesses, que não é o esporte, que deveria ser o esporte, mas acaba não sendo o esporte, e infelizmente acaba prejudicando aí a evolução, talvez a trajetória e até o desenvolvimento da modalidade, né? Poderia ser muito maior. Com certeza, infelizmente isso. Janete, eu sei o que é isso daí, eu acho que passa por uma coisa muito simples, né? O egoísmo, o ego é a vaidade do ser humano, e lógico, se sentiram ameaçados e com medo. Pelo contrário, tinha que se aliar a você. É diferente. É por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos, às vezes eu falo. Eu também, na minha modalidade, e comento eu com o Joaquim, a gente fica sem entender porque nós não conseguimos mudar o nosso país. É muito triste saber que o americano vem aqui, usa da gente, quer o nosso conhecimento, e no Brasil você não consegue fazer nada. Então eu entendo e sei do que é isso. Porque a gente sofre da mesma situação. Por isso que a gente está tentando, de alguma forma, mudar. Essa é a razão de criar esse canal, para voz como a tua mostrar de forma natural, sem ser agressiva, para dar aquele pum. Ô, gente, acende a luz aí, alguma coisa está errada nessa fotografia. Então, esse egoísmo, né, porque você, por ser mulher, como é que você é um ser humano, você é capaz, poxa, ignorar o seu currículo de história, de conhecimento, por vaidade, por egoísmo, e prejudicar sonho, quer dizer, romper sonhos, né? Criar muros por vaidade humana, isso é muito triste, muito triste. Mas, Edno, você é o próximo, vai. Janete, depois de toda essa explicação aí, infelizmente acaba até sobrecaindo em mim, de novo, fazer o merchan, porque a TBF Consultoria, ela oferece tudo isso que você acabou de falar. Essa questão de consistência para quem precisa de uma assistência muito bem feita para a área de tecnologia, de um modo geral, você precisa da TBF Consultoria, porque ela vai resolver todas as inconvenientes que talvez você possa ter no mundo digital, principalmente que agora que ele se tornou muito mais dinâmico. E dentro desse contexto que você acabou colocando para a gente aqui, né, nós estamos no Mês Internacional da Mulher, onde, se fôssemos parar para pôr a mão na consciência, nós não tínhamos que ter um mês especial para a mulher. Todos os dias seria um mês especial para cada ser humano, independente do gênero a qual ele está na face da Terra. E isso a gente ainda está tendo muita dificuldade em lidar. E dentro dessa dificuldade mostra também as fraquezas que o nosso país enfrenta e reluta em modificar. Como o Zeca frisou, nós estamos aqui fazendo esse trabalho de despertar a consciência, trazendo pessoas como você, porque você ainda é uma mulher muito jovem para, infelizmente, estar nos informando que, devido a todas essas coisas, você preferiu ficar num canto um pouco menor do que estar fazendo coisas um pouco mais grandiosas. Não que isso vá levar de desrespeito ao teu instituto, não, mas quantas universidades você poderia estar frequentando, incentivando uma quantidade imensa de outras mulheres a estar praticando esporte, a estar fazendo uma atividade, a estar se envolvendo diretamente com o negócio esporte, porque isso também é uma outra coisa. Por quê? Infelizmente, só 8% dos altos cargos executivos no país são ocupados por mulheres pretas. Como é que a gente pode viver num país desse, onde 52% da população é de mulher? Desses 52%, a metade desses 52% é de mulher preta. Só que dessa metade da mulher preta, 8% ocupa esse cargo, esse posto. Não faz nexo. Mas, né, você já deu o recado, a gente está aqui passando, mas tem uma curiosidade.
com todo respeito ao trabalho que você faz, que é extremamente digno e maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo, mas essa pergunta serve de alerta para outras pessoas. Então, dando um exemplo aqui, você lembra do Tony Parker, que inclusive o Greg Popovich tem uma assistente técnica que é uma mulher na NBA comandando um time de marmanjo. No Brasil, ainda isso vai demorar um bocado. Bastante. Vai demorar um bocado, né? Engraçado que os Estados Unidos têm uns números menor do que nós, mas eles conseguem fazer umas travessuras muito melhor do que nós. Com 13% de preto, eles conseguem eleger um presidente. Nós, com 54%, não conseguimos ter nem deputado direito. E transformou isso em um clube empresa. E um dos clubes hoje que mais revela atleta no país, na categoria do basquete, na modalidade do basquete, tanto no masculino quanto no feminino. Já no Brasil, nós temos um exemplo, que é justamente para enfatizar isso. O Ronaldo Nazário se tornou dono de uma equipe de futebol nos Estados Unidos, mas essa equipe não foi muito para frente, e hoje ele é dono de uma equipe de futebol na Espanha. Na tua opinião, se é que você pode nos dar, o que você acha que acontece no Brasil que nem mesmo os atletas investem nas próprias modalidades esportivas? E quando fazem, infelizmente, fazem mais com esse destino de cunho social? Olha, difícil responder essa sua pergunta, viu? Difícil. A ideia não era tipo uma encruzilhada, mas... Porque assim, se a gente for pensar em esporte sem ser o futebol, você sabe que as condições é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, o apoio é totalmente diferente, o quanto que os atletas têm que batalhar para conseguir um patrocínio, principalmente os esportes aí individuais, né? Se você não tem resultado mesmo, você também não consegue. Enfim, a gente teria que ter uma sorte e esperar que algum atleta do futebol pudesse apoiar, né? Eu falo que, às vezes, um salário de um atleta de futebol, ele paga um de basquete o ano inteiro, né? E olha que um mês só, hein? Né? Então, são coisas, assim, muito longe da realidade, né? Quando a gente fala em esportes como o futebol. Mas eu acho que talvez seja por falta de o atleta brasileiro não investe em alguma modalidade assim, seja por falta financeira, né? Falta de apoio, e eu acho que seria isso. De outra forma, a gente tem trabalhos como o meu, por exemplo, que são ONGs, que você consegue, através de apoio, renúncia fiscal, lei de incentivo, para que você faça a modalidade ou o esporte que você queira. Porque também eu te digo uma coisa, se não fosse a lei de incentivo, eu acho que hoje eu ainda não teria mais o Instituto. O Instituto tem 19 anos. Eu comecei na garra, na força, antes da lei, em 2002, né? Com investimento próprio, até 2007, Sim. Quando veio a lei. Então, foram 5 anos ali acreditando que eu estaria fazendo o bem para alguém. Essa é a palavra, fazendo o bem para alguém. E, né? Como é que você pode impulsionar isso, porque tem muita gente nos assistindo aqui agora, porque muito tem se falado de empoderamento, empreendedorismo, e você foi extremamente empreendedora numa época em que ninguém dava olhos para isso. Como é que a gente potencializa isso, Janete? A gente indo atrás dessas oportunidades, de lives como essa, saber como é que funciona, lives específicas, através das leis, procurar as leis, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, para que você consiga montar algo. Enfim, teria que ir atrás dessas organizações para você conseguir algo que não seja do seu próprio bolso. É dessa forma. E tem mais uma coisa aqui, viu? Vou colocar aqui um ponto de reflexão, só para a gente pensar aqui um pouquinho. Por exemplo, você falou dessa questão de sempre correr atrás, de buscar essa ajuda, e essa ajuda quase sempre ela vem do poder público, né? Aí a minha pergunta, ela é assim, você acha que se mudasse a forma de fazer o esporte, como ele funciona em alguns países, como mais pensando em negócios e não pensando só na questão de social, você acha que isso funcionaria no Brasil? Olha, eu diria assim, eu acho que 50-50. 50-50. Não sei se funcionaria e se também não funcionaria.
né? Como eu te falei, essas empresas que incentivam, elas gostam de resultados muito rápido, né? Então, para elas poderem aparecer mais, principalmente na mídia, no canal aberto, né? Então, acho que isso daí que dificulta, às vezes, você a fazer um trabalho, né? E aí vem o principal, investimento em categoria de base. Então, se você não tem uma formação boa, dificilmente você chega lá em cima num nível em que você consiga esses resultados, seja ele coletivo ou... E aí, não tendo resultado, não tem investimento, a gente fica com aquela lacuna entre gerações que não conseguem resultado e é perigoso a modalidade morrer. Uma coisa que é muito importante aí, que você falou, eu acho que tem que ter, é que muito também dos atletas, no seu caso, Janete, você se capacitou, você estudou, você foi buscar, você fez curso. Isso para muitos atletas, pensam na modalidade, faz o esporte, e depois ele não faz isso, ele não capacita, não vai buscar, não faz cursos, não procura se aprimorar para poder ter essa visão e através desse conhecimento, né, que ele adquiriu, poder dar essa sequência, né? Então, por isso que às vezes tem muitos atletas que têm até dificuldade após a carreira fazer essa transição porque não se capacitou, não tem condição, muitos ficam na dificuldade. Isso é um fator muito importante a gente citar aqui. Mas, vamos dar continuidade aqui. Então, eu queria dizer o seguinte, Janete, você teve uma experiência brilhante na WNBA, né, e você se familiarizou bastante com o modelo norte-americano, onde a educação e o esporte caminham lado a lado. Aqui, aproveitando para fazer 2 perguntas a você. A primeira pergunta é a seguinte, mas responder uma de cada vez. Você acredita que este modelo funcionaria no Brasil, caso houvesse interesse político para que isso acontecesse? Sim. E respondo prontamente. Acho que funcionaria muito bem, como eu falei, o brasileiro é muito adaptável, o brasileiro ele é muito talentoso, e eu acho que funcionaria bem, e nós poderíamos ser uma potência. Tá, então a segunda pergunta é a seguinte, somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, por que a indústria do esporte não existe no Brasil? É falta de conhecimento ou precisa mudar a estrutura esportiva do país? A estrutura esportiva, estrutura educacional, estrutura política, estrutura social, enfim, saúde. Eu acho que precisaria mudar muita coisa. Poxa, desse jeito você falando aí, lembra o Ivan Lins, né? Quando ele cantava, né? Do começar de novo, né? Tem que dar um reset. A gente tem que ser realista, né? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Né? Não adianta a gente viver no mundo de Alice, a gente sabe que não é isso, né? Mas eu acho que teria que mudar tudo isso mesmo para que algo de melhor ocorresse com o nosso país. Fantástico, eu acho que é bem por aí mesmo. Então, a gente, ouvindo você assim, Janete, e mais próximo, né, eu que acompanhei você, vi você jogando lá em 96, e acompanhei você em 94 no Campeonato Mundial, quando vocês na área, eu estava na Europa competindo na época, e assisti você, então eu acho assim, ouvindo você mais próximo, de perto, e dá para você estar mostrando para nós que simplesmente você não jogava simplesmente aquela bola na cesta, né, e que você realmente foi uma pessoa que foi além, né, que a gente fala aqui extra mile, né, andou aquele quilômetro extra para poder chegar onde você chegou. Então, dando continuidade aí, eu sempre gosto de dar um toque na Cristiane, porque a Cristiane, ela veio aqui para enfeitar, né, a cereja do nosso bolo aqui, porque afinal de contas, 4 negrão desse aqui, pô, tinha que ter alguém, né, especial, e a mulher dá aquele equilíbrio, aquele balanço. Então, com você, Cristiane, dá aquela balanceada para nós aí, vai aí. Janete, você e os nossos apresentadores, vocês conheceram, né, essa questão da estrutura educacional, cultural e esportiva nos Estados Unidos, né? Só que aí o que acontece? A gente tem aqui uma visão de que parece que falta gente capacitada nos lugares importantes. Você tem essa mesma opinião? Você acha que está faltando gente com uma capacitação diferente em alguns lugares que sejam mais estratégicos? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que tudo isso vem, como eu falei, acaba ficando uma lacuna entre gerações, né? Se a gente for lembrar
os nossos técnicos anteriormente, os nossos professores, né, o quanto que eles nos ensinavam, o quanto de sabedoria que eles tinham, e se você for passar para agora, você vê que é totalmente diferente isso. Então, eu vejo que fica uma lacuna entre gerações, né, independente de qual ramo de atividade seja ele. Então, essa lacuna, ela leva um tempo para que realmente ela seja reposta, para que possam surgir novas pessoas, novos talentos, para que as pessoas possam se espelhar, para que as pessoas possam ter mais sabedoria e, sim, conseguir ensinar, né, com muito mais amor, com muito mais empenho, com muito mais dedicação, o próximo. Então, acho que essa lacuna aí é algo que a gente não pode deixar acontecer. E isso aí vem desde o incentivo, desde lá de trás. Eu acho que a gente fala que no Brasil, normalmente, né, existem pessoas em funções diferentes, funções importantes, não tendo captado pela posição errada, né? Sempre inverno. O que é certo é errado, o que é errado é certo no Brasil. É uma coisa que não dá para entender, mas deixamos quieto aí. Então vamos lá, né? E eu acho que temos que dar continuidade. Adriano, vai você, o que você tem para dizer para nós aí? Tem mais alguma coisa para falar para a Janete? Opa, claro que tem. Sempre tem uma questãozinha aqui, né, para falar com ela, né? Ela falou aí, antes de eu entrar no assunto, ela falou de algumas lacunas, né? E eu vou citar o exemplo da Olimpíada, né? A gente fez o maior evento do planeta e até hoje a gente não conseguiu fazer o esporte crescer ou andar. Eu acho que a gente está no meio dessa lacuna, né? Mas vamos lá. Janete, no Brasil a gente tem uma divisão gritante no esporte em nível nacional. A educação não entende o esporte ainda como, nem o esporte nem a cultura, como uma ferramenta de educação. O formato aplicado no país é um sistema de clubes e através de algumas pesquisas que a gente foi fazer, isso se mostra ao redor do mundo que esse trabalho de clubes ele não é tão eficiente. Ele funciona, mas ele não é tão eficiente. Como o esporte é dividido, hoje temos um formato em que o esporte profissional depende muito do poder público, em ordem de 98%, através das estatais. Aí a gente vê no futebol, natação, algumas outras modalidades que dependem das empresas públicas através de patrocínios e até das Forças Armadas, nos programas de bolsas de atletas. A gente tem que mudar isso. Você acha que o esporte de alto rendimento ele deveria se tornar totalmente independente, economicamente falando, como qualquer outra empresa da iniciativa privada? Eu acho difícil isso acontecer, né? Eu acho que o incentivo público ele tem que estar por trás. Ele tem que ser algo assim bem formatado para que isso não aconteça. Porque eu acho que, além de tudo, de você fazer uma modalidade, praticar um esporte, seja ele por profissionalismo, mas você tem que praticar também por amor. Isso daí, quando você leva só para o lado financeiro, quando você leva só para o lado empresarial, eu acho que isso acaba se perdendo um pouco. Né? Até mesmo porque esses jovens eles só vão pensar nisso, né? nesses resultados financeiros. Tanto que a gente hoje, se você vai contratar um jovem, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Ele não quer saber nem o que ele pode evoluir, o que ele pode aprender. Primeiro, ele quer saber o quanto que ele vai ganhar. Então, eu acho que isso daí é complicado, né? É complicado, eu acho difícil. Eu acho que tem que estar unido. Eu acho que tem que ser junto. Eu acho que tem que ter um apoio dos dois, seja a iniciativa pública, seja a iniciativa privada. Por exemplo, a gente entende que o poder público, com certeza, ele tem que ajudar 100% na questão da educação. Você já respondeu aí em questão anterior que se o sistema americano ele poderia funcionar aqui no Brasil. Então, imaginando que isso poderia funcionar e que desse certo, e entendendo que essa é a função do poder público, a minha questão é, o alto rendimento, mesmo assim você acha que o alto rendimento precisa depender do poder público, ou ele poderia, aí sim, ser exclusivamente do setor privado? Não, eu acho que o alto rendimento poderia depender, sabe por quê? Porque não são todos os atletas de alto rendimento que eles vão estar na ponta.
né? Mas tem aqueles outros atletas que às vezes não tem resultado, não tem patrocínio, mas ele precisa de um apoio para ele continuar treinando, para ele continuar incentivando, até mesmo aqueles que vão poder chegar onde eles querem. Então, acho que as duas coisas poderiam estar alinhadas. Bacana. Janete, você está trazendo uma coisa assim para abrirmos uma discussão muito interessante, porque dentro dessa tua colocação, a gente sabe que realmente o poder público, ele, infelizmente, precariamente, ele tem investido na maior fonte, que é o que está estabelecendo essa lacuna, que esse gap de gerações que você falou, né, que seria se tivéssemos um sistema educacional, esportivo, cultural, tudo de uma forma integrada, acho que talvez a gente reduziria esse problema. Sim. De ter essa lacuna, né, de estar se chegando no alto rendimento, porque existe uma força que está ali se retroalimentando a todo instante. Até ia pedir uma gentileza a você, se você encamparia conosco uma hashtag esporte e cultura na educação. Legal, com certeza. Para que a gente pudesse estar emplacando isso e começar a despertar mais gente para esse propósito de que a gente precisa ter aí um núcleo chamado educação que vai trazer e vai fomentar isso, porque aí essa questão de um nível superior a gente vai discutindo, porque a gente sabe também que nem todo mundo vai ter aquele lugar do superstar, mas você pode ser acolhido de outras formas também dentro do mercado profissional, né? Então, assim, do setor acadêmico. Claro. Mas, aqui, a minha pergunta é, hoje, inaugurando o Mês Internacional da Mulher, cujo você foi peça fundamental para que isso ocorresse. De acordo com o levantamento do grupo Mulheres do Brasil, apenas 17% das mulheres brasileiras praticam esporte. Olha que nós falamos, 50% da população é de mulheres. 52. 52. E só 17 pratica algum tipo de esporte, seja ele o que for. Não entramos em modalidades, não entramos em nada disso, porque se a gente for dividir esse negócio aí, parece que o número vai sumindo, vai decrescendo ainda mais. Sendo você uma mulher esportista que enfrentou todas as dificuldades, preconceitos, seja ele dos mais próximos, seja ele externos, quanto que você acha que isso mudou atualmente, principalmente nessa questão, como você frisou lá atrás, de você jogar o basquete, isso é coisa de menino, porque é esporte de contato, tal, esse tipo de coisa, e na tua opinião, o que deveria ser feito para que as mulheres ocupem mais lugares no esporte? Bom, eu acho que, principalmente aí essa última pergunta, eu acho que seria oportunidades, né, porque a gente vê e enfrenta esses números que você falou, são números mesmo reais, que a gente vê e sente, principalmente os jovens, falando do meu instituto, onde a gente vê menos menina praticando a modalidade, porque chega uma certa idade, essa menina ela tem que cuidar do irmão, ela tem que ficar em casa, ela tem que ajudar a mãe, e ela é obrigada a não fazer o esporte, a não praticar o esporte. Então, isso é ruim. Então, a gente tenta, de uma certa forma, mudar, fazendo com que as pessoas vejam que a criança ela tem que ser criança, que ela tem que ter oportunidade de praticar um esporte, uma modalidade, independente se ela vai ser atleta de alto rendimento, se ela vai ter dom para aquilo que ela vai fazer, mas ela tem que desenvolver esse lado motor dela, esse lado, de certa forma, intelectual, porque o esporte também ajuda muito nisso, para que ela trace, né, um futuro que, de repente, ela não teve oportunidade, porque foi vetado isso dela. Então, assim, a menina, ela precisa ser incentivada. A gente precisa fazer com que as mulheres sejam um espelho positivo para que essas meninas se empoderem e pratiquem
alguma modalidade. Eu vejo muito essa dificuldade aqui no Instituto, né? Justamente porque essa idade que chega das meninas e, infelizmente, elas acabam saindo do esporte, e a gente procurar trabalhar isso nelas, na família, onde quer que esteja, para que seja mudado um pouco, que a gente melhore esses números. Não vamos falar que nós vamos melhorar 100%, tá? Que a gente melhore esses números. Sim, até porque, assim, além deste aspecto, né, que de um compromisso, que é uma atividade que infelizmente também é motivo de pesquisa, né, de que as mulheres assumem uma atividade doméstica não remunerada, né, então no caso você está vendo aí a filha deixar de fazer uma série de coisas, e que isso movimentaria trilhões de dólares na economia, a gente tem ciência disso. Existe algum outro fator externo que a gente possa chamar de distração, como essas questões aí do entretenimento, o passeio, a modinha, o baile, que também contribui para que ela comece a ficar mais distante do esporte, ao invés de ter um objetivo traçado? Não, o esporte vai ser a vitrine que vai poder mudar a minha vida? Eu acho que existe, assim, a falta do role model, né, sabe? Sim. Aquela mulher modelo para que ela possa se espelhar, seja empresária, seja atleta, seja mãe, né? Alguém que ela possa se espelhar e falar assim, poxa vida, que legal, eu também sou capaz de alcançar isso e conseguir isso. Eu acho que falta esse espelho. Sim. Espelho. Ela. Ou seja, pode ser, sei lá, uma atriz, uma cantora, enfim, independente do ramo de atividade. Eu acho que faltam essas pessoas, esses espelhos positivos para que ela possa olhar e falar assim, poxa, eu também sou capaz, eu também consigo. Eu acho que é isso que falta. Maravilha. Legal. Eu vejo gerentes, né? Eu conheço algumas gerentes de banco que são mulheres, que eu falo, poxa, que bacana, lindo. Gerente de empresas, assim, multinacionais, que eu falo, poxa, é isso daí, né? Que a gente precisa trazer essas mulheres para que outras conheçam e vejam, poxa, olha, também sou capaz de chegar. Eu acho que é isso que falta. Beleza. Ô, Janete, é até triste, né? A gente olhar um número desse, uma estatística dessa, 17% das mulheres brasileiras praticar esporte, e eu estou aqui nos Estados Unidos, sou técnico, estou aqui, e aqui é o inverso, né? Existe tudo que você falou, esse grande incentivo por trás. Eu acho que o carro-chefe ainda é a educação, né? Então, acho que o grande problema também, eu acho que está no MEC. O MEC precisa ver o esporte, a educação, a cultura estão juntos. E são ferramenta e são instrumento de transformação humana. Sim. E aí? E o MEC é que tem um acesso nessa formação lá embaixo, naquela criancinha que é a primeira vez que saiu lá, para dar esse norte. Mas você vê um MEC muito distante, porque se faz uma política diferente. Quem estão gerindo dentro do MEC, a política brasileira do MEC é um pouco diferente. Parece que não atua como no resto do mundo, mas tudo bem, não é o meu caso aqui. Bom, tudo bem. Como a gente acabou de dizer, né, somente 17% das mulheres brasileiras praticam o esporte. Como você acha que o esporte influencia a vida da mulher? Influencia em coisas muito positivas, eu vejo, né? Desde até, diria assim, até um yoga, que a mulher acaba fazendo, né, atividades funcionais, assim, que eu acho que influencia positivamente, influencia no humor, influencia no dia a dia, influencia na capacidade que ela tem de lidar com situações adversas, né, nela como mãe, então, como professora, enfim, como educadora, como gerente, eu acho que influencia positivamente. Eu acho que toda mulher, ela tinha que passar por alguma atividade física para ela sentir essa mudança e como tudo isso influenciaria positivamente na vida dela. Eu tenho certeza com relação a isso, porque basta a gente praticar, né, um esporte, coisa e tal, você sai muito feliz, você sai
revigorada, você sai, sabe, uma outra pessoa. Então, imagina aí todas as mulheres tendo uma oportunidade como essa. A minha mãe, por exemplo, ela não teve oportunidade de fazer atividades, né? Então, ela sente muito isso hoje, né? Apesar de que ela gosta de caminhar, mas a idade já não permite uma caminhada longa. Mas ela não teve oportunidade de praticar esporte, porque naquela época não podia, esporte era só para homem, né? Concordo. Poxa, olha, Janete, é o seguinte, né? Aquele ditado antigo, né? Diz que tudo que é bom dura pouco, né? Então, felizmente nós estamos chegando aqui, né, chegamos ao final aqui. Então a gente queria já imediatamente agradecer você, mas antes de mais nada também quero agradecer a toda a nossa audiência que sentou aqui com você por 1h30, conversou conosco, ouviu a sua história, se educou através de você, através da sua mensagem, se sensibilizou pela sua capacidade, pela sua inteligência, né? Tenho certeza que você inspirou muito dessa nossa audiência. Então eu queria dar o meu agradecimento a todo o público que está nos assistindo, a todas essas pessoas que vêm aqui e estão nos apoiando, e que não esqueça de continuar nos apoiando, que não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e dizer que tem um canal aqui que ele está aqui para educar, para informar, para entreter e para fazer a grande mudança, né? Então, não esqueça que toda segunda-feira estamos aqui, na próxima segunda-feira com certeza terá outra grande pessoas aqui. E no meio da mulher, nós queremos prestigiar todas as mulheres. Então, Janete, antes de eu fechar então o encerramento, eu queria pedir a você que você desse uma palavra de incentivo a todas as mulheres, que você desse o seu recado para as mulheres de hoje, que você é um exemplo de ser humano fantástico, um exemplo de mulher guerreira. Eu queria que você desse um exemplo. Fique à vontade, fale para todas as mulheres e para todos os homens do planeta que estão se assistindo nesse momento. O que eu queria dizer realmente para todas as mulheres, que elas continuem acreditando nelas, que elas queiram estar onde elas querem, em qualquer canto, em qualquer momento, que elas se sintam felizes, que elas se sintam realizadas com o que fazem e acreditar nos sonhos delas, buscar esse sonho para que ele se torne realidade e que a gente possa viver num mundo melhor e igualitário. Acho que é esse o recado que eu daria para todas elas. E obrigada novamente, Zeca, em seu nome, eu mando um beijo a todos aí que estão me entrevistando, enfim, ao pessoal que está assistindo, a Cris, um super beijo aí, legal conversar com você também, e dizer que foi uma honra participar, assim, ser, né, a primeira entrevista no mês da mulher, e desejar uma boa sorte aí para o canal de vocês, e é isso aí, é informação que a gente precisa. É isso aí, pessoal. O pessoal da equipe aí pode dar seu recado, dar um abraço para você aí, deixar eles aí falar, porque senão já viu. Aí. Gente, muitíssimo obrigada, Janete. Muito, muito, muito obrigada. Você foi o exemplo para incentivar meninas e mulheres a serem o melhor que elas podem ser. Então, muito obrigada por esse presente. Uma ótima semana a todos. Janete, sem palavras, obrigado por me fazer recordar de tantas coisas que já fazia tempo que eu não acessava nos meus arquivos, né? Afinal de contas, a tua trajetória faz parte da minha observação, ainda que no basquete masculino, mas também vivi muita coisa, torci muito por você, torci muito pela seleção, vibrei e fico, assim, extremamente lisonjeado de tê-la aqui conosco durante todo esse tempo, onde você disponibilizou esse tempo e nos trouxe uma carga muito, muito, muito forte de questões positivas, que dessa maneira a gente está ajudando a contribuir para que o nosso país comece a trilhar um caminho diferente a qual ele trilhou até agora. Então só fica aqui o meu muito obrigado sempre por você ter estado aqui conosco. Obrigado, Adriano. Acabei ficando aqui para agradecer, Janete, sem palavras, como o meu irmão disse, quero te agradecer. Acompanhei também muito tua carreira como fã, como admirador do basquetebol. Até hoje, assim, torço muito pelo esporte brasileiro, pelo esporte feminino. Sou um apaixonado por esportes, eu falo que eu sou sportsaholic,
basquete, futebol, atletismo, basquete, beisebol, desde que seja esporte, eu quero estar envolvido. E eu acho que o início desse canal aqui foi uma maneira que a gente encontrou de tocar em assuntos que, às vezes, numa grande rede, às vezes num canal de televisão, você não tem um espaço para falar ou para discutir com essa tranquilidade e com essas informações que você hoje nos ofereceu. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero voltar a falar contigo numa próxima oportunidade. Talvez a gente fale de assuntos específicos, como você mesma comentou, e vai ser uma honra tê-la novamente conosco. Obrigada. Isso. Agora eu vou pedir para o nosso amigo grande Éder Mota, porque esse cidadão, ele não parece, mas ele é importante. Éder, você quer dar seu recado para a Janete? Porque esse aí, ô Janete, a gente fala que ele é o nosso oxigênio, que sem ele a gente não anda. Então, sem ele a gente não aparece, né? A gente não aparece, então... Você não pode falar muito na questão de oxigênio, que você viu o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos com muito problema de oxigênio, né? Janete, muito obrigado mais uma vez, obrigado a toda a nossa audiência.